Oi, oi, meus amores, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Bruna Andrade. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Bruna Andrade e eu venho do Instagram @estética Bruna Andrade e eu sou esteticista, sou bacharel em estética, sou técnica em farmácia e atualmente eu tô cursando um mestrado de cosmética e dermofarmácia em Portugal, em Lisboa, Portugal. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre atendimento em domicílio. E eu já tenho 2 anos de formada, 3 anos de atuante. Eu tenho 2 anos de formada como esteticista, né, como bacharel em estética. 3 anos atuante, que desde o último ano de faculdade eu atendo a domicílio, né, eu atendo em domicílio no Brasil, né, eu vim do Rio de Janeiro. Eu sou de Fortaleza, mas eu morei por 10 anos no Rio de Janeiro, então eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Comecei a atuar com estética no Rio de Janeiro e atualmente estou há 4 meses em Portugal cursando mestrado em cosmética e dermofarmácia e também atuando em domicílio em Portugal. Então vamos lá, eu vou poder falar para vocês um pouquinho da minha experiência tanto no Brasil, no Rio de Janeiro, como em Portugal, sobre atendimento em domicílio. Então vamos lá, primeiro de tudo, vou falar para aquela galera que acabou de formar ou que está se formando. Eu no último ano de faculdade eu tinha muita insegurança, eu acho que isso é normal para todo mundo para começar a atender, né? Mas durante a minha faculdade eu tive 3 estágios obrigatórios, então o primeiro estágio foi no terceiro período, o segundo estágio foi no quinto período e o terceiro estágio foi no sexto período. Foram 3 anos de faculdade. Então, no terceiro e no quinto período, os meus estágios eram internos na faculdade. Então, a gente ficava à tarde na faculdade, eu tinha aula de manhã, e à tarde a gente ficava na faculdade para pegar voluntários, então eram funcionários da faculdade, mães de alunos, né, voluntários mesmo que queriam ir lá para se cuidar. A gente cuidava dessas pessoas, então fazia anamnese bonitinho, né, tinha que fazer o procedimento, então tinha 1 hora para cada voluntário, e a gente mais ou menos atendia uns 3 a 4 voluntários por dia. Então, assim, era em dupla, né? Porque não tinha maca suficiente para todo mundo. Então, às vezes a minha amiga fazia, depois eu fazia no voluntário da próxima hora, enfim, a gente ia mesclando. Ou então a gente cuidava as duas ao mesmo tempo do mesmo voluntário, né? Dependia de qual era o procedimento. Como que funcionava? Não tinha tanta insegurança porque a gente fazia sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, a gente fazia ou massagem, ou pedras quentes, ou argiloterapia, ou procedimento facial, ou corporal. Então, isso na faculdade, no terceiro e no quinto período. Quando a gente chegou no sexto período, foi que realmente começamos a ver a estética como ela era exatamente, porque eu era obrigada a ter um estágio externo, ou seja, um estágio dentro de clínica. Então, no meu sexto período, no último ano de faculdade, eu tinha que ter para formar, para ganhar meu diploma e tudo mais, eu tinha que ter um estágio externo em clínica de estética. Então foi ali que realmente eu fui perdendo o medo de atuar, de trabalhar e tudo mais, isso no sexto período. No meu quinto período eu já vinha começando a atender, né, a domicílio. E como que eu fazia? Tipo, minha mãe conseguiu me indicar uma cliente, a minha primeira cliente, né, pagando assim mesmo. E eu tava na faculdade ainda. E eu só sabia fazer, tipo, massagem e argiloterapia. Era o que eu sabia fazer. Então foi isso que eu vendi, né? Argiloterapia para redução de medidas e tudo mais. Argila amarela, com manta térmica, com maile, com essas coisas, com óleos essenciais e tal. Então foi isso que eu vendi para cliente e, tipo, a argiloterapia eu já vinha praticando na minha mãe, né, nas minhas amigas. Já fazia em mim também, né, em casa, para redução de medidas, para praticar e também para me cuidar. Então, a argiloterapia pra mim era tranquilo, mas a massagem eu fazia mais no estágio e isso era no quinto período e eu falei assim, putz, mãe, deixa eu fazer massagem em você um dia antes, né? Eu tava marcado pra atender na terça a cliente, na segunda-feira eu fiz na minha mãe pra, tipo, praticar, peraí, vamos fazer isso aqui pra ver se realmente eu sei fazer. E eu fiz na minha mãe, quando foi na terça-feira, levei tudo direitinho para cliente. Como eu trabalhava com argila inicialmente, então para não levar o pacotão de 1 quilo de argila, o que eu fazia? Eu comprava vários, eu ia em congresso, em feiras de estética, né? Comprava vários aqueles potinhos de vidro transparente com a tampinha pequenininha, aqueles potinhos assim, pequenininho mesmo, e colocava, eu levava 3 medidas daquela de argila, 3 ou 4 medidas de argila, né, da argila que eu ia usar, como eu só ia ter dessa cliente.
Então, era a primeira cliente, a minha vida no caso, e eu levava 4 potinhos de argila, eu já media mais ou menos a quantidade que eu ia usar, né? Uma boa dica, gente, é ir no centro da cidade, pelo menos no Rio de Janeiro, no centro da cidade vende aquelas balancinhas digitais, né? Uma balança pequenininha, portátil, digital. Então eu pesava direitinho, né? Eu pesava a minha cubeta, né? O que acontece? Aquelas balancinhas, eu não tenho ela aqui porque eu tô em Portugal, né? Mas eu tenho ela em casa, no Brasil. E aí aquela balancinha é a bateria ou é a pilha, não me recordo. E aí você liga, ela é digital, né? Você liga ela, coloca a sua cubeta em cima, tara e pesa a quantidade de mais ou menos de argila que você vai usar, né? Durante a faculdade eu aprendi a fazer esse peso, medida, essas coisas direitinho das argilas de acordo com o tamanho da minha cliente, né? Mas com o tempo você vai no olho mesmo. Mas se você não tem olho ainda, eu te aconselho até essa balancinha que evita de você gastar mais produto do que você precisa. Eu já tinha mais ou menos a noção, então eu coloquei a quantidade de gramas que eu precisava na minha cubeta, né? Eu preciso de 50 gramas de argila. Um exemplo, tá, gente? Então, se eu preciso de 50 gramas de argila, eu vou levar 60, 70 gramas, porque pode ser que, derrame um pouquinho, não pode faltar, né? Mas um pouquinho a mais eu levo, colocava dentro dos potinhos e levava, pra não ter que carregar 1 quilo de argila, ou levar um potão de argila. Então, eu levava pequenininho, botava dentro de uma necessairezinha, aquelas de plástico que tem um zíperzinho em cima. Então, eu colocava ali, colocava meus óleos essenciais ali também dentro e pronto. Só levava meu creme neutro ou meu gel neutro pra fazer a mistura. E então, tava super tranquilo. E aí, levava pra não levar muito peso, levava minha fita, levava um caderninho que eu anotava todas as medidas das clientes. Levava minha maquininha de cartão também, porque eu sempre atendi com maquininha de cartão. Eu tenho maquininha de cartão desde o último ano de faculdade, então eu te aconselho também a ter uma maquininha de cartão, seja moderninha, da PagSeguro. A primeira que eu tive foi do Santander, meu banco era o Santander, eu tinha a conta universitária no Santander. Eu fui lá e pedi a maquininha de cartão que eles tinham, então eu paguei, na época, acho que, 2016, 2015 mais ou menos, que eu comprei essa maquininha. Ela era R$100, a maquininha de cartão, chegava na minha casa e eu só conectava com o celular, como se fosse um fone de ouvido. Eu conectava com o celular e passava o cartão na maquininha, tinha um aplicativo da maquininha, colocava o valor e pronto, dava tudo certo e vinha pra minha conta. Minha conta já era do Santander, então tudo certo. A moderninha, a minizinha, a moderninha, que é diferente, né? Você faz uma conta no PagSeguro. E com essa conta do PagSeguro, você consegue vincular a sua conta, seja da Caixa, seja do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, do Itaú, de qual banco que seja, tá? Você vincula e quando o dinheiro entra na conta do PagSeguro, você transfere para sua conta, sem custo nenhum, tá? É bem tranquilo, é só você entrar no site da PagSeguro e seguir todos os passo a passo, ou ir no seu banco e pedir a maquininha de cartão do seu banco, tá? Ver como você prefere, ver qual taxa é menor, você tem que ficar de olho nas taxas também, porque existem taxas, então assim, no valor do crédito é tanto de taxa, no débito é tanto de taxa. Você vê qual a menor taxa, né? Entre a do seu banco ou a da minizinha, do PagSeguro. Hoje em dia tem várias, né? Tem outras também, mas as que eu conheço, que eu já trabalhei, foram com essas. Então, eu sempre tive maquininha de cartão. Era uma forma da cliente, mesmo dando o meu preço do pacote ou do preço da sessão, a cliente não tinha como dizer que não, porque cartão de crédito todo mundo tem, né, gente? Claro que existia um custo a mais que eu tinha por conta da taxa, né? Mas assim, você já cobra pensando na taxa. Então, assim, se ela colocar, ok, R$600 o procedimento, R$600 tantas sessões que eu vou cobrar pra minha cliente. Só que R$600 você vai me pagar à vista, né? Porque tem o valor, já tá embutido o valor do meu transporte e tudo mais. Se ela me pagar no cartão, vai ficar 620, 630 e tudo mais. Pronto, você só põe uma taxa a mais, porque você não perde por conta da taxa do cartão. Esse a mais que você está colocando já é a taxa do cartão e você vai receber os 600 limpo, que você já iria receber, certo? Então, pensem nisso e sempre coloquem esse valor a mais. Uma coisa, para você levar os produtos, tenta levar o mínimo possível, leve seus descartáveis jazinho todos separados, não precisa levar a caixa de luva, a caixa de máscara, leva separado, tenha sempre aqueles envelopinhos, exatamente, aqueles envelopinhos com um zíperzinho em cima, que aí você coloca todos os seus descartáveis. Hoje eu tenho 4 clientes.
leva, né, 8 pares de luvas, né, que você vai usar, ou então eu sempre levo uma a mais, gente, sempre levo a mais de tudo, tá? Porque caso, imagina se alguma cliente no meio do caminho te liga, Bruna, tô fazendo limpeza de pele hoje, vou viajar amanhã. E você já tá com os produtos, seus produtos de limpeza de pele, mas tá sem a luva? Putz, sabe? Você não vai fazer sem luva, você vai fazer com luva. Tenha sempre a mais alguns produtos, tá? Porque acontece, imprevistos acontecem e a gente não pode deixar de ganhar dinheiro, certo? Então se você já tá na rua, se você só atende a domicílio, você já sabe que pode acontecer isso, algum cliente pode entrar em contato assim de uma hora para outra e querer que você vá até lá, né? Então já leva um pouquinho a mais de tudo, né? Eu sempre tentava levar fracionado, assim, só argila e descartáveis que eu levava fracionado, tá? Todo o resto eu levava o pote mesmo, assim. O creme, claro que o creme de massagem, uma dica boa é tipo assim, você terminou um potinho de creme de massagem e tem um outro cheio, e aí, putz, eu já disse de levar o cheio, porque já acabou esse meu pote aqui, o que eu fazia limpava todo o pote, né? E ele tava vazio. Então eu colocava, tipo assim, metade do pote do meu que tava cheio, metade eu colocava no outro pote pra levar só a metade, entende? Ou só um terço do meu creme, só o que eu realmente iria usar, eu levava só a metade pra ficar menos pesado, porque a gente carrega muito peso, vocês sabem, quem atende a domicílio sabe que a gente carrega muito peso. Então o ideal é você levar menos peso possível pra preservar a sua coluna, preservar a sua integridade, né, física. Porque a gente cuida dos outros, mas nem sempre cuida da gente. Então a gente tem que preservar o máximo que a gente puder. Então, para não levar muito peso, tenta fracionar o que você puder, mas só o que realmente der. Você vai pegar uma máscara antioxidante, vai fracionar, levar o potinho. Não, você vai levar um pote de máscara, porque a máscara antioxidante não vem num potão gigante, vem num pote assim de 200 gramas, 300 gramas, então dá super para andar com ele, tá? Então você vai levar de acordo com o que você tem de procedimento hoje. Aí hoje eu tenho 2 limpezas de pele e uma massagem. Então, como que é a cliente da massagem? A cliente da massagem eu já atendo, ela não pode usar isso, não pode usar aquilo. Você já sabe o creme que você vai usar nela. Agora, se é a primeira vez que você vai estar atendendo a cliente de corporal, você tem que perguntar antes pra ela se ela tem alergia a algum cosmético, se ela tá grávida, se ela não tá grávida, se ela tá pensando em engravidar, se ela não tá, se ela tem alergia a algum cosmético, algum componente da fórmula dos seus produtos, você já sabe quais são os produtos que você usa. Então, assim, se você usa um creme para modeladora que tem nicotinato, você pergunta se a cliente tem alergia a nicotinato. Ela, não sei. Na dúvida, leva um creme sem nicotinato. E quando você vê a pele, você vê se é mais sensível, se não é. Leva um pouquinho do seu nicotinato e testa nela e vê se no outro dia se ela vai ter alguma irritação ou não. Entendeu? E aí você já sabe que na próxima sessão você pode levar o creme com nicotinato, não tem problema nenhum. Mas até você saber, e se ela não souber também, você tem que estar respaldada. Na dúvida, eu levo sempre na primeira sessão creme neutro, óleo de coco, que são produtos que eu sei que não vai dar ruim, a não ser que a pessoa tenha alergia a algum conservante. Aí se tiver alergia a conservante vai ser um problema porque a gente não vai saber que cosmético usar. Mas isso aí é um caso muito específico, tá? Eu já tive cliente que ela durante eu fui atender a domicílio e conforme a gente ia fazer toda semana, 2 vezes na semana, os procedimentos, ela começou a ter umas bolinhas, umas coceiras e assim, eu usei creme neutro no primeiro dia. No segundo dia eu usei um óleo neutro. E aí no terceiro dia ela continuou tendo as reações. E aí ela falou assim, não, Bruna, usa esse aqui, que é um produtinho meu, que eu comprei nos Estados Unidos, que eu sempre uso e não dá nada. E aí usei também nela, deu também reação. Gente, tem que procurar um alergista, né? Se tá com alergia a alguma coisa, que a gente tem que saber o que é. Então ela foi em busca do alergista e foi feito aquele exame, né, de PETs, que a gente coloca vários tipos de cosméticos, né, numa fita adesiva, e aí coloca vários tipos de cosmético, pode ser no braço, pode ser nas costas, geralmente ou é braço ou é costas que é feito esse teste, e aí foi detectado que ela tinha alergia aos conservantes da maioria dos cosméticos. Então, assim, gente, isso é um caso muito específico, mas eu tô contando pra vocês porque isso pode acontecer com qualquer uma de nós, né? E aconteceu comigo. Então, para vocês saberem exatamente isso. Então, pode acontecer da sua cliente ter alergia a alguma coisa, mas você só vai saber conforme você for usando, né? Se ela não souber já de prontidão, agora minha cliente agora já sabe que ela tem alergia, então qualquer lugar que ela for, ela vai falar assim, olha, não posso usar tal tipos de componentes que tenham nessa fórmula.
Então vai ter que ser usado, ou então ela vai ter que andar pra cima e pra baixo com um creme já dela, um creme manipulado pelo médico dela, que ela possa usar exatamente. Então é um caso muito específico, mas pode acontecer. Hoje em dia tá cada vez mais comum das pessoas terem alergia, não saberem e só saberem quando entrar em contato com o componente. Então enquanto não entra em contato, provavelmente antes ela quase não usava os cremes, né, e tudo mais, conforme foi usando e teve a manipulação também, porque usar um creme e botar a roupa, o creme vai todo embora na roupa, né, inicialmente. Agora quando você faz uma massagem, dá tempo do creme absorver melhor, da pele absorver melhor, porque tem alguém manipulando ali, tô ativando a circulação, então tá penetrando mais o cosmético, então por isso que ela sentiu reação. E antes, quando ela usava sozinha, ela não sentia reação nenhuma, né? Porque ela usava, passava o creme, depois colocava a roupa, metade do creme ia embora, então era muito pequena a concentração que era absorvida. A partir do momento que tem a manipulação, absorve um pouco mais. Então é assim que vocês vão saber, né? Agora no caso de uma limpeza de pele, vamos supor, a limpeza de pele ela é bem específica porque a gente usa um produtinho de emoliente que geralmente um dos componentes do nosso emoliente é a trietanolamina. A trieta, ela é altamente alergênica e tem gente que não pode. Se a sua cliente está querendo engravidar, se a sua cliente está pensando em engravidar ou tá amamentando ainda, não usem nenhum emoliente com trieta, nem o emoliente, nem a loção emoliente, nem o emoliente em creme, tá? Não pode ser usado porque atrapalha no desenvolvimento do feto. Então, se a sua cliente não sabe se está grávida, está tentando ficar grávida, ou acabou de ganhar neném, ou tá grávida, não use nenhum produto com nicotinato. Isso é uma dica, assim, é um pulo do gato que muita gente às vezes não sabe, né? Então tem vários cosméticos, tem o emoliente com trieta, é maravilhoso, é um emoliente mais forte, geralmente é o que dá mais resultado na hora de extrair os cravinhos, os comedões, são os emolientes com trieta. Mas existe um público que não pode usar o emoliente com trieta, tipo aquelas pessoas que têm já alergia à trieta. Geralmente quando a pessoa já tem alergia, ela sabe que tem alergia, mas imagina se é um caso desse que ela não sabe. Ela nunca fez uma limpeza de pele, então não sabe. Então, na dúvida, se a pessoa não sabe, use um emoliente sem trieta, tá? Existe um kit da BioAge que é sem trieta, né? O kit BioClean, se eu não me engano. É o kit de limpeza de pele da BioAge, eles têm um emoliente pequenininho que é sem trieta. O da Áticos tem trieta tanto na loção como tanto na loção grandona como no em creme, né? Mas não tem problema, mas assim, vocês têm que saber quem é o tipo de cliente que você está trabalhando. Então você tem que fazer perguntas antes de você fazer. Até uma limpeza de pele que aparentemente é uma coisa simples, tem toda uma contraindicação, por isso o conhecimento, por isso os estudos. Então, tenham noção que vocês têm que estudar sempre. Não é porque vocês já formaram, porque vocês já fizeram, já tem um número de clientes legal no domicílio, vou parar de estudar. Não, você tem que continuar. Para você fidelizar esse cliente cada vez mais. Todo mundo me pergunta, Bruna, como que eu consigo fidelizar o cliente? Gente, para fidelizar você tem que estar se atualizando, você tem que estar provando para o seu cliente que você é melhor do que a concorrência. É simples assim, seja no domicílio ou seja numa clínica de estética. O que te diferencia da mesma pessoa que tem de uma pessoa que tem o mesmo currículo que você? Eu formei junto com mais 30 meninas. Qual é o meu diferencial? Que eu fiz mais outros montes de cursos, que eu tenho experiência em clínica tal, que eu fiz outros cursos depois, que eu tô aqui em Portugal, entendeu? Tô dando um exemplo pra vocês, tá? Não tô falando que é exatamente isso. Mas é esse o meu diferencial. O que fideliza o meu cliente? Poxa, a Bruna foi pra Tailândia fazer um curso de massagem. Teoricamente, ela sabe mais de massagem do que a menina aqui do meu bairro, do que a menina que formou junto com ela. Teoricamente, não é uma regra, gente, mas obviamente que chama mais atenção do seu cliente, mais atenção da pessoa que vai vir até você para você atendê-la, né? Então é assim que você fideliza o cliente, você se atualizando, você mostrando que está em congresso, você sempre tá atrás de cursos e tudo mais. Ai, Bruno, não tenho dinheiro para investir. Cara, junta um dinheirinho, parcela em 10 vezes, dá seu jeito, mas é isso que te traz credibilidade. Produtos novos, tá sempre com inovação, os clientes gostam de ver aquelas máscaras coloridas, gostam de ver produtos novos, inovadores. Agora tem uma máscara que ela borbulha, né? Tem uma nova da BioAge, tem de outras marcas também, acho que a Cosmobeauty também tem. Mostra pro cliente de vocês que vocês têm novidade.
E assim, ai, Bruno, meu cliente já fechou um pacote comigo. Mas o que custa você dar tipo, você tá com um produto novo, né? E tá com um protocolo novo. E aí dá uma sessãozinha, só mostra, só aplica. Tipo assim, vai fazer limpeza de pele na sua cliente, que ela já pagou. E aí você fala assim, putz, tem um produto novo. E aí você pega e usa, tipo, ao invés de finalizar com a sua máscara, se der, você finaliza com a máscara nova e tudo mais. E ela vai ver que é coisa nova, ela vai ver que é diferente, ela vai sentir coisas diferentes. A sensação, né? Você vai proporcionar sensações diferentes. Então isso vai mostrar que você tanto tem produtos novos, como você está se atualizando, como você testa nela coisas novas, assim, tudo mais. Claro que se for de acordo com a pele dela, você vai saber, né? Você vai saber se pode atuar ou não com esse tipo de produto ali, depois da limpeza de pele, depois de uma radiofrequência, né? Com um produto novo. Porque se você faz sempre a mesma coisa, gente, ficar sempre na mesmice, não é legal. Uma boa dica que um dia, fazendo um dos cursos que eu já fiz da Nani Mota, ela falou assim, gente, hoje em dia eu não fecho mais pacotes assim, 10 sessões, 8 sessões, não, eu fecho mensal. E outras amigas minhas, já, né, colegas de profissão, já tinham me falado isso. Bruna, não fecha mais de 10 sessões, de 8 sessões, porque isso prende muito cliente. Porque é aquela coisa, se você fecha de 8 sessões, de 10 sessões, vai ter sempre aquela semana que não vai dar pra você, vai ter sempre aquela semana que não vai dar pra cliente, e aí vocês vão desmarcando. E aí aquele pacote, ao invés de durar 2 meses, 2 meses e meio, vai durar tipo 3, 4, 5 meses. E já tive cliente que durou tipo assim, quase um ano, sabe? O pacote de 10 sessões. Então, parem de fazer isso, porque assim, vocês não conseguem fazer com que ela renove o pacote nem tão cedo, porque tem muita sessão e sempre ocorrem imprevistos, tanto na sua agenda como na dela. Então, uma dica que eu ouvi, né, é que fechem pacotes mensais. Então, fechem protocolos mensais. Olha, a gente vai fazer por 4 semanas, nós vamos fazer assim, 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 assado. E aí ela te paga mensal, então acaba que todos os meses você sabe que tem aquele dinheirinho ali, todos os meses você vai ter aquela fidelização, digamos assim, porque é mensal. Então ela vai tirar parte da renda dela mensal para te pagar aquele valor, entende? Então ela te paga mensal, tu vai fechar um pacote com 4 sessões ou com 8 sessões, dependendo da queixa da cliente, você vai, uma boa ideia é fazer sempre coisas diferentes. Quando você tem muitos protocolos, quando você já faz muitas coisas e tipo assim, já fecha nesse pacote de 4 sessões ou de 8 sessões, se foram 2 vezes na semana, ou 4 sessões se forem uma vez na semana, de coisas diferentes. Nessa primeira sessão eu vou fazer Magic Touch, nessa segunda sessão eu vou fazer Eficiente, nessa terceira sessão você vai ver a queixa da sua cliente. Então você vai sempre fazer protocolos diferentes e você vai cobrar por isso, você vai cobrar como se fosse a sessão. Então, é R$200 a sessão desse protocolo, é R$200 a sessão da drenagem, é R$200 a sessão da modeladora, é R$500 a sessão de argila, ultrassom, isso e aquilo. E aí você vai juntar esse combão aí, faz um descontinho, já que ela tá fazendo os 4 juntos, faz um descontinho assim para ganhar cliente, para fidelizar cliente, né? E faz sempre, em cada sessão você faz um protocolo diferente. Isso, a sua cliente vai ver que você tem know-how, ela vai ver que você tem o que oferecer e tanto você como ela vai sentir como que ela reagiu melhor a cada protocolo. Então, assim, ela vai dizer, nossa, Bruna, depois que eu fiz a drenagem eu me senti muito melhor do que quando eu fiz a modeladora. Então, você já sabe que o caminho para ela é a drenagem, né, e tudo mais. Então, assim, vai depender muito da sua cliente, vai depender muito. Se a sua cliente só pode fazer drenagem, você não tem o que fazer, vai ser só drenagem, né? Ou no máximo uma drenagem com uma relaxante e tudo mais. Mas sempre, tanto para facial como corporal, gente. Vocês podem tipo, nessa sessão a gente vai, tipo, a gente tá tratando por microagulhamento. Então, 3 semanas antes do microagulhamento, vamos fazer uma limpeza de pele, depois vamos fazer uma máscara antioxidante, depois vamos fazer uma máscara firmante e depois o microagulhamento. Ou então vamos fazer uma limpeza de pele antes, vai tratar para acne. Primeiro de tudo, vamos fazer uma sessão para reduzir a oleosidade. Na segunda semana, vamos fazer uma sessão de limpeza de pele. Na terceira semana, vamos fazer uma sessão também para reduzir a oleosidade. Na outra, vamos fazer uma clareadora. Então, você vai mesclando, entende? E isso mensal. E dá para você fazer isso a domicílio.
Dá pra fazer isso em clínica, você pode adotar isso pra tudo, pra vida, entende? Então, assim, é uma forma de fidelizar o cliente, é uma forma de fazer sempre coisas novas, porque fica chato. Fica chato até pra gente como profissional, a cada sessão tá fazendo uma coisa, a mesma coisa. A cliente já sabe o que você tá fazendo, ela já, tipo, já não tem mais novidade, já não tem, tipo assim, nossa, Bruna, que movimento diferente, que legal. Sabe? Vocês têm que ter isso também. Vocês não têm que ficar falando, ela me pagou pra fazer um adreno detox, eu só vou fazer adreno detox. Não, entende? Mostrem que vocês amam o que vocês fazem. A diferença de fidelizar o cliente também é isso. De você mostrar que você ama o que você faz, que você tá ali com prazer, que você tá ali porque gosta. E não você tá ali só por conta do dinheiro que vai pagar suas contas. Que saco, vou ter que atender aquela cliente. Não, chega lá diferente. Um dia ou outro pra você se diferenciar. Uma dica é, que eu já até falei em vídeo meu do YouTube, pra você dar um up nos seus atendimentos, ao invés de você estar higienizando aquela pele com uma água normal, uma água filtrada, você leva dentro do seu borrifadorzinho água de coco. E aí a água de coco é altamente hidratante e é água de coco. Vai ficar um pouco mais caro o seu procedimento? Vai. Mas, gente, é centavos, é tipo R$1 a mais, vai ficar mais caro. Pra você ganhar o cliente, vale muito a pena. Então, você chega na casa da cliente com o seu borrifadorzinho com óleo de coco, com água de coco. Uma boa dica é levar 2 borrifadores, aliás, 3, né? Um com água, um com álcool e outro com água de coco. E aí você identifica quem é cada um, né, pra você saber. E aí, na hora que você chega na casa da cliente, tipo assim, vamos supor, um dia tá muito quente, né? Rio de Janeiro, Rio 40 graus, verãozão. E aí, o que você faz? Pega o seu borrifadorzinho, chega na casa dela, coloca na geladeira. Coloca esse borrifador na geladeira. E aí você vai fazendo tudo, vai higienizando, vai fazendo isso, vai arrumando a sua maca, né? Se você levar a maca, vai arrumando o seu local de trabalho. Ou então deixa no congelador se for uma coisa tipo assim, não, você precisa da água gelada pra agora. E a água gelada, gente, é muito bom pra tratar a pele. Entre você trabalhar com água quente e com água gelada, obviamente a água gelada é bem melhor. A água quente, ela resseca, ela desidrata, ela resseca, é ruim. Então é bom usar água gelada. E você chega, põe na geladeira, lembra de pôr na geladeira, se você não conseguir lembrar, coloca um lembrete no celular, põe na geladeira essa água de coco na geladeira. E começa seu atendimento, vai organizando tudo. E quando você for usar o borrifador, pega na geladeira. A sensação é outra. A cliente fica maravilhada, hidrata a pele. Ela gosta da sensação de ter uma coisa gelada ali, por mais, tipo assim, quando tá quente, gente, a sensação de ter algo refrescante é maravilhoso. Então, é água de coco, não é nada demais. Você não precisa comprar um cosmético equipado, não precisa levar uma água termal caríssima. Não precisa, água de coco. Então, assim, claro que se você tiver água termal geladinha, também, você pode fazer isso com água termal também. Bruna, não, água de coco não, mas água de coco do dia, tá, gente? Não vai levar, tipo, a mesma água de coco todos os atendimentos, porque a água de coco vai estragar, é natural, entende? Todo mundo sabe que a água de coco, depois de um tempo, se ficar aberta ali no fundo, não serve, fica rança. Então, tenham noção, né? Por favor, não vão fazer a mesma água de coco sempre, porque isso não tem nada de bioseguro, né? Não é nada seguro para sua cliente. Então, tenham esse diferencial, pensem dessa forma. E vamos lá, para você fidelizar o cliente, você tem que ter conhecimento, tem que estar sempre se atualizando e tem que fazer coisas diferentes também, né? Tá mesclando sempre produtos novos, mostrando que você tá sempre em lugares atuais, né? Em congressos, em cursos, se profissionalizando, fazendo sempre coisas diferentes. A dica é não fechar mais pacotes de... Claro que não é uma regra, gente, tô dando só uma dica de não fechar mais pacotes grandes, muito extensos, porque a gente sabe que tem esse problema da pessoa não conseguir renovar, de sumir ou de mudar de cidade, da cliente mudar, da cliente ir embora. Tive muita cliente do Rio de Janeiro que foi embora para Portugal, que foi embora de outro país, ou que era um cliente que tipo assim, consegui uma oportunidade de emprego em Paris, tô indo pra Paris, vou morar em Paris. E aí fica com sessões junto com você. Se você faz uma coisa mensal, são 4 sessões, são 8 sessões, é mensal, é mais rápido, entende? Acho que o ideal é 4, 5 sessões, depende da pressa da sua cliente, depende de como ela quiser o resultado. Se ela quiser resultado mais rápido, você vai ter que fazer mais vezes na semana. Mas isso é uma questão de objetivo. Qual é o objetivo da sua cliente? Isso aí você vai saber na hora de avaliar, na hora que você conversar com ela para fechar um pacote, entende? Já expliquei também como para fazer para levar as coisas para não levar muito peso. Uma dica é também, tipo, Bruna, vou levar a maca. Trabalho de carro, vou levar a maca.
tem uma capinha, existe uma capinha que você compra, não sei dizer onde vocês conseguem comprar, mas existe uma capinha que você compra, preta ou de qualquer outra cor, que ela tem rodinha. Então ela é uma capinha de maca que você leva com rodinha. Então quando você sai do carro, ou do Uber, ou do táxi, ou seja lá qual for o seu meio de transporte, metrô, ônibus, o que for, ela tem rodinha. Então facilita o transporte, tá? E outra, para levar atendimento a domicílio, se você não tem carro, se você vai de transporte público, de ônibus, de metrô, de Uber, prezem pelas macas de alumínio, que elas são mais leves, tá? A de madeira, ela é mais pesada. Se você tiver carro, ok, você pode levar de madeira, porque ela é um pouquinho mais pesada, você compra a capinha com rodinha, show de bola. Mas se você for andar pra cima e pra baixo de transporte público, de Uber e tudo mais, facilitem a vida de vocês, tenham a de alumínio, que a de alumínio é um pouco mais frágil. A de alumínio, a maca de alumínio ela é mais frágil do que a maca de madeira. A de madeira ela é mais firme, ela aguenta mais. A de alumínio, você tem que saber que, tipo, se for o caso de você subir na maca para fazer algum procedimento, tipo de dreno detox, você sobe na maca. Para subir na maca, você tem que ter consciência de que a sua cliente, tipo, tem um peso ok e você também tem um peso ok, tá? Porque senão pode dar ruim, pode cair a maca e isso aí a gente não quer. Existe também, que eu já vi a Evelyn Schutz falando, que é uma amiga minha, né, que ela é de São Paulo, é esteticista também, que ela comprou tipo um carrinho. Eu acho que foi na Leroy Merlin ou na Etna, se não me engano, que ela comprou, tá? Qualquer coisa vocês podem lá perguntar a ela, enche o saco dela lá no Instagram. É tipo um carrinho, você fixa a maca ali, você prende a maca ali, é tipo um carrinho de... aqueles carrinhos que levam cargas, né? Cargas maiores. Então, e aí você pode fazer... comprar esse carrinho, que ele arrasta assim, né? É tipo uma malinha. É tipo aquela azeia, que é aquela alça das malas. É tipo aquela alça da mala e tem tipo um espaço aqui. Aí você coloca a maca que fixa ela, que prende e leva pra cima e pra baixo, como se fosse um carrinho. Então é uma boa dica também, tá? Deve vender na Etna ou na Leroy Merlin. Eu acho que é na Leroy Merlin, tá? Deve ter em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades. Onde tiver Leroy Merlin, eu acredito que tenha. Se não tiver, você pode comprar pela internet também. Então, tem tempo ruim pra nada. Então, é uma boa dica pra você transportar a maca. Marcas de maca, né? Vocês me perguntam muito também. Eu gosto da Legno e tem a Beltex e a Legno. Eu gosto das duas, tá? Já ouvi gente falando que a Beltex é melhor, já vi gente falando que a Legno é melhor. Então, você fica a seu critério, vai na loja, procura saber, mostra, procura opiniões na internet e vê qual que é a melhor. A minha é da Legno, tá? E eu não tenho do que me queixar da minha, mas procurem saber, porque cada público é um público, depende de onde você vai colocar a sua marca, depende da forma que você vai transportar, depende se você vai ficar só com ela na clínica ou se você vai carregar pra cima e pra baixo a domicílio. Então, vamos lá. Uma outra dica que eu posso dar pra vocês, né? Muita gente me pergunta do atendimento a domicílio no Brasil e o atendimento a domicílio em Portugal. Gente, é bem diferente, bem diferente. Primeiro que, culturalmente, Portugal não tem essa coisa de eu vou chamar a menina pra fazer minha sobrancelha em casa. Eu vou chamar a manicure pra fazer minha unha em casa. Eu vou chamar a massagista, a esteticista pra fazer as coisas em casa. O cabeleireiro vem até a minha casa fazer minha escova, minha hidratação, minhas luzes. Não é comum, Portugal não é comum, até porque não é um país com muita gente, né, cerca de 6 milhões de habitantes dentro do país inteiro de Portugal, é um território menor, então tem salão em tudo que é lugar, e é igual no Brasil também, e aí eles vão no salão, eles conseguem, não tem aquela superlotação do salão de beleza no Brasil, as pessoas não são muito vaidosas aqui em Portugal, as mulheres principalmente, né, tem toda aquela coisa de que, tipo, mulher portuguesa é bigoduda e tudo mais. É por aí, gente, mas não, hoje em dia tá mudando muito a cabeça das mulheres portuguesas, né? Tem muita brasileira vindo pra cá, então desde a década de 90, 2000, vinha muita brasileira pra cá. E então, só que, o que acontece? As brasileiras que vinham na década de 90 e 2000 eram garotas de programa, os brasileiros que vinham eram bandidos, né, que vinham fugidos, né, porque já tinham registro no Brasil, vinham pra Portugal para não ter risco de serem encontrados e tudo mais. Enfim, então a fama de brasileiro em Portugal não é muito boa. Geralmente as mulheres são
né, taxadas de puta, e os homens são de malandros, né, que brasileiro enrola o restante da população, que é malandro e tudo mais, tem toda essa coisa. Mas não é isso que eu quis falar, né, o que eu quero dizer é que eles não têm, culturalmente é bem diferente, mas como veio muita brasileira pra cá, vem muita família, né, tem muita gente vindo pra Portugal, brasileiros, acaba que você acaba conhecendo, os brasileiros conhecem os portugueses e acabam influenciando, né? E a cultura brasileira é muito forte aqui. Você vai nas baladas, as músicas que tocam é música brasileira. Você vai, funk, todo mundo conhece a Anitta aqui, todo mundo conhece as músicas brasileiras, Kevinho, Simone Simaria, sertanejo, é bem comum aqui. Então a cultura brasileira é bem forte aqui, né? As novelas, as telenovelas também são bem fortes aqui, então eles assistem, eles conhecem os artistas brasileiros, os atores brasileiros. Então acaba que a cultura brasileira é muito forte em Portugal. Então, tá ficando cada vez mais forte, né? Basicamente 100 mil habitantes de Portugal são brasileiros. Então tem muito brasileiro, todo mundo vai conhecer algum brasileiro. Então acaba que essa cultura do Brasil de fazer as coisas a domicílio acaba ficando um pouco mais fácil aqui. Mas geralmente quem tem essa cultura do atendimento a domicílio são pessoas com maior poder aquisitivo. Então aquelas pessoas que trabalham muito, ou que não têm tempo, ou que têm muito dinheiro, ou que não querem se expor, não querem se mostrar, não querem aparecer, são conhecidas de alguma forma e não querem aparecer em locais públicos, elas te chamam para fazer as coisas em casa, que é um pouco mais reservado, né? Então, assim, é bem mais difícil fazer o atendimento a domicílio em Portugal, eu acredito que na Europa inteira. Primeiro, em Portugal não existe nível superior de estética. Então, acaba que por não existir o nível superior de estética, eles não valorizam as esteticistas, né? Porque a maioria tem toda a descriminalização que tem também no Brasil, né? Só que aqui um pouco mais, porque hoje em dia no Brasil a gente tem o nível superior e a gente foi regulamentada. Em Portugal não tem nível superior. Então acaba que eles não levam muito a sério o trabalho das esteticistas, sabe? Os médicos não confiam, as pessoas não confiam muito. Então você tem que provar por A mais B que você sabe fazer o que você está fazendo e que você obtém resultado. Então é um pouco mais complicado aqui porque tá crescendo cada vez mais essa área. E como no Brasil é nível superior, acaba que eu, Bruna, por estar aqui com nível superior e aqui não ter, eu tenho um pouquinho mais de credibilidade do que as meninas que estão aqui, digamos assim, né? Eu sinto isso, tá? É o que eu sinto, não tô falando que é uma regra. Mas isso me facilita um pouco. E eu tenho vários cursos, eu dar resultado realmente, eu tenho um Instagram que movimenta, né, que as pessoas me elogiam, que as pessoas gostam do meu trabalho, que as pessoas me acompanham, então acaba que passa um pouquinho mais de credibilidade, como se fosse o meu portfólio, meu Instagram é o meu portfólio. Então, assim, uma dica se você quer aumentar sua carteira de clientes, divulguem sempre com as redes sociais, usem as redes sociais ao favor de vocês, que hoje em dia é o nosso portfólio. Então, eu já falei num outro vídeo aqui que é sobre empreendedorismo nas redes sociais, né, para estética. Eu falei muito sobre rede social. Então, tenham essa ideia de que vocês precisam movimentar as redes sociais, você tem que divulgar além do boca a boca, não é só boca a boca. Precisa da rede social porque você consegue ampliar o seu público muito mais do que o boca a boca. O boca a boca você consegue aqui no seu bairro, mas fora do seu bairro, e aí? Entendeu? Você tem que aproveitar a rede social a seu favor, postar resultados, obter resultados, porque não adianta você mostrar para o seu cliente que você está sempre se atualizando, que você é boa no que você faz, se você não tem resultado. Se ele não vê resultado, ele vai, papar mosca, ele vai meter o pé, ele vai falar assim, querida, não, vou atrás de outra, ou vai desiludir com as esteticistas, que é o que muito se acontece, né? Muita gente já fez limpeza de pele e fala assim, não vou fazer limpeza de pele, não, dói demais, porque teve uma má experiência, né? Então, assim, prezem pela credibilidade de vocês, de saber sempre o que vocês estão fazendo, de mostrar que vocês sabem o que estão fazendo, tá? Então, boa dica. Então, a diferença entre o atendimento a domicílio em Portugal e no Brasil é essa, de que as pessoas não são muito adeptas ao atendimento a domicílio, mas nem por isso eu deixo de ter clientes, eu tenho clientes, mas é um público menor, né, do que eu poderia ter no Brasil. Eu com 4 meses no Brasil, eu poderia já ter umas 10 clientes, aqui eu tenho 5, meia dúzia, entende? Então, vocês imaginam que é bem diferente, em toda a Europa é assim, tá? Não existe nível superior de estética na Europa.
Então, pelo menos na União Europeia. Acaba que sendo um pouco desvalorizado, né, a área. Mas nem por isso a gente deixa de ter cliente. E outra, eles estão abertos também, né? Você tem que mostrar que você é boa. Gente, quem é bom tem emprego em qualquer lugar, tem cliente em qualquer lugar, né? Quem sabe o que tá fazendo, quem ama o que faz. Então as pessoas veem nos nossos olhos, as pessoas veem nas nossas redes sociais que a gente ama o que faz e isso passa maior credibilidade. Eu acho que é isso. Vocês não têm que fazer os cursos pensando no retorno financeiro. Vocês não têm que fazer os congressos pensando assim, ai, tem que me dar retorno, eu tenho que recuperar esse dinheiro em um mês. Não, vocês têm que fazer porque vocês gostam. Obviamente que você tem que ter retorno disso, do seu investimento. Mas o retorno não vem assim, ó. O retorno requer um tempo, o retorno requer, né, um trabalho em cima disso, mas você tem que estar se atualizando porque você tem ideias novas, você tem pensamentos novos, você pensa em protocolos novos, você está inovando e isso chama cliente. Por mais que aquela pessoa te acompanhe ali, só entre em contato, só veja o preço com você e não feche nada com você, você plantou a sementinha, então lá na frente, se ela souber de alguém ou do patrão dela, se souber de alguém grande que está precisando de um esteticista, ele vai lembrar de você. Putz, eu tenho uma amiga que estudou comigo, putz, eu tenho uma menina que eu já acompanho, que eu acho que ela é muito boa, eu já acompanho ela há um tempo. Então, tudo isso é indicação, né? E internet é terra de ninguém, então pode ter N pessoas te acompanhando com poder aquisitivo que você não sabe. Pode ter muita gente que não tem condição, mas pode ter muita gente que tem condição. Então, movimentem as redes sociais de vocês para divulgar o trabalho de vocês. Usem sempre as hashtags do bairro de vocês, da cidade de vocês, esteticista em Macaé, esteticista no Rio de Janeiro, esteticista em Portugal, esteticista em Lisboa, esteticista em tal bairro. Então usem muito isso, estética corporal, estética facial, que vocês conseguem captar pessoas, entende? E podem ser pessoas em potencial, então isso que é importante de vocês saberem, de vocês terem esse nicho. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, esperem que eu tenha acrescentado. Quem gostou das dicas, vê, né, tudo, anota, escreve no caderninho. Eu costumo falar que lá no canal tem que fazer Bruna Flix, tem que fazer maratona, tem que andar com um caderninho pra estar sempre anotando tudo, porque às vezes é uma dica que você não pensou, né? Eu vejo as coisas de uma forma, você vê de outra. Igualmente, se eu conversar com vocês vão estar vendo de uma outra forma diferente da minha. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhe meu canal também, acompanhe as redes sociais. Meu canal é Bruna Andrade, é só jogar no YouTube lá, Bruna Andrade. Acompanhe o Instagram também, que é @esteticabrunaandrade. E aí vocês vão vendo meu dia a dia, minhas peripécias, minhas aventuras como esteticista, né? De Portugal pra onde é que eu vou como esteticista, se eu voltar pro Brasil, se eu não volto. Enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um ótimo congresso pra vocês. Acompanhem as outras palestras também. E é isso, foi um prazer, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu acabei de vir da Tailândia no curso, né, de massagem tailandesa, então, né, eu vou falar kapunka pra vocês, né, que é obrigada em tailandês. Kapunka! Tá, gente? Muito obrigada. Um beijo. Tchau!